Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, dia 13. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje a lição é falando viver e morrer por Cristo. A lição pede para a gente ler aqui Filipenses capítulo 1, versos 23 e 24. E por que será que Paulo, afirma aí que partir é estar com Cristo era melhor? É isso. Ao analisarmos o texto de Filipenses capítulo 1, verso 23 e 24, ele se referia à esperança da ressurreição. Ele sabia que, mesmo que ele morresse em Cristo, ele sabia que naquele grande dia, quando Cristo voltasse nas nuvens dos céus, ele simplesmente iria acordar aquelas pessoas que morreram em Cristo, e Paulo estaria entre eles, para o encontro na nuvem dos céus com o nosso Salvador. Essa era a esperança de Paulo, essa deve ser a sua esperança e minha esperança. Infelizmente, as pessoas entendem que após a morte, essas pessoas já foram para a glória, já foram para o céu, estão vivendo melhor do que a gente. Bom, infelizmente, isso eu tenho que falar para vocês que não é verdade. Infelizmente, o inimigo ele plantou essa mentira e muitas pessoas acreditam que após a morte, as pessoas vão para o céu. Se elas forem boas e se elas forem ruins, elas vão para o inferno. Isso é mentira. No momento, a palavra de Deus diz isso. Diz sim, e nós vamos ver aqui, que a morte é um sono. E somente quando Cristo voltar, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Aí sim, para a glória, para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus, onde viverão eternamente com o nosso Salvador e Criador. Não é isso? Cristo, o cristão, vive para Cristo e pode até morrer por Ele. Nesse sentido, a morte é lucro, porque quando morremos em Cristo, sabemos que naquele grande dia, quando Cristo voltar, Ele virá nos resgatar para um mundo melhor, pois o nosso testemunho se torna ainda mais poderoso e convincente, como é falado lá em Filipenses capítulo 1, verso 21. Quando estamos dispostos a dar a vida por uma crença, provamos que nossa fé é verdadeira. Não é isso? É bom que você, cada um de nós, saibamos que o inimigo ele planta mentiras, mas nós temos que buscar na palavra de Deus a verdade. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 diz que os mortos não sabem nada. Uma vez que você morre, você não sabe mais nada. Você adormece, está num sono. Não é isso? Isso você vai acordar só no dia da grande ressurreição, quando Cristo voltar, para se encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Lá em João capítulo 5, verso 28 e 29. Estão descansando na sepultura até a ressurreição. Se nós olharmos para a história de Lázaro, amigo de Jesus, que morreu e depois de 3 dias, já morto, Cristo foi lá e despertou ele daquele sono, o ressuscitou. Imagine ele estando no céu e agora ele fala assim, não, Cristo está te chamando de volta para a terra. As pessoas que morreram, elas não vão imediatamente para o céu. Porque se elas forem, imagine agora, nessa história de Lázaro, após 4 dias, desfrutando do céu, um anjo aparece, com uma má notícia. Desculpe, Lázaro, mas Jesus está te chamando de volta para a terra. Você não pode continuar aqui. Quando analisamos as consequências lógicas de uma ideia, podemos perceber mais facilmente quando estão erradas e quando são perigosas. Então, o inimigo implementou isso e muitas pessoas acreditam que após a morte nós vamos para a glória, para o céu. E não é verdade. Simplesmente, como fala em Eclesiastes, e falou também aqui em João, capítulo 5, versos 28 e 29, tem mais outros trechos, a morte é um sono, estamos descansando, esperando o grande dia da ressurreição, não é isso? E os mortos não sabem mais nada. A morte é como um sono, do qual Jesus despertará seus fiéis, como nós falamos
na segunda vinda. Então, junto com os santos vivos, aqueles que forem ressuscitados, serão arrebatados, levados ao céu, para estar junto, ou melhor, estar junto com Jesus, para sempre, eternamente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Quando Paulo fala, partir desta vida para estar com Cristo, significa estar com Ele no sofrimento e na morte. Como é relatado lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Para alcançar a ressurreição dentre os mortos, para alcançar a vitória. Filipenses capítulo 3, verso 11. Paulo também sabia que depois de fechar os olhos na morte, a próxima cena que veria, em um piscar de olhos, seria Cristo o levaria com todo o povo de Deus para o lugar que preparou para mim e para você, para as pessoas que o amam. João 14, verso 3 e 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Embora estivesse disposto a morrer por Cristo, Paulo sabia que seria melhor para os filipenses que ele continuasse a viver. Filipenses capítulo 1, verso 24. Curiosamente, para o cristão nem sempre é fácil saber se é melhor viver para Cristo ou morrer por Ele. Paulo estava pressionado dos dois lados, como diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 23. Entretanto, continuar vivo ou descansar na sepultura. Esses eram os dois lados, a pressão que Paulo estava sentindo. Você já pensou que após a morte, a próxima cena que verá será a volta de Cristo? Está pensando, esse pensamento ajuda a entender o raciocínio de Paulo? Paulo sabia que mesmo que ele morresse, se ele morresse em Cristo, naquele grande dia da ressurreição, iria ressuscitar, como nós falamos aqui, para o encontro nas nuvens dos céus com o nosso Criador e Salvador, para viver eternamente com Ele. Qual tem sido a sua esperança? Será que o inimigo ele tem colocado mentiras em você, nas suas ideias, e você tem acreditado que após a morte você vai direto para o céu? Interpretado os textos erroneamente? Então, Deus está te alertando quanto a isso. Que você viva para Cristo, que o seu viver, que o seu foco seja Cristo, que você seja um fiel adorador, para quando você morrer, né, você descanse no Senhor. Não que você vai para o céu, mas se você for um fiel adorador do Senhor, sim, naquele grande dia, quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, Ele vai resgatar os seus fiéis adoradores. Aqueles que, porventura, estiverem vivos por ocasião da sua volta, serão arrebatados, juntamente com aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados para o encontro com Jesus nas nuvens do céu. Se prepare, hoje é dia de preparação, se prepare para isso, para que você viva isso, para que você seja um fiel adorador, para que você esteja preparado, para quando o seu dia chegar, seja por ocasião da vinda dele, que você esteja vivo, ou por ocasião da vinda dele, que você esteja morto, mas você esteja preparado para o encontro com o nosso Salvador nas nuvens dos céus. Que Deus te abençoe, te dê uma terça-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.